Guia Tático do Futuri, em parceria com o Brasileirão, vamos falar sobre a equipe do Corinthians, treinada por Wagner Mancini. A mudança para o esquema com 3 zagueiros, como ataca, como se defende, como constrói jogo, tudo isso você vai conferir aqui. Mas antes, eu peço para vocês darem o like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações, porque isso é muito importante aqui para a gente aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. Corinthians, do técnico Wagner Mancini, que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro passado, enfrentou um período de muita turbulência e neste início de temporada, depois de muitas críticas e de possibilidade até de demissão, mudou o esquema para um 3-4-1-2, que a gente vai ver daqui a pouquinho no nosso campo tático, né, essas explicações, as mudanças para esse esquema, e também trouxe e reviveu um dos principais jogadores do elenco, Luan, que a gente já está vendo os números, que é um jogador que tem sido importante na criação das jogadas, nas corridas sem bola, né? Então ele está sempre se movimentando para receber esse passe, para se movimentar, tem sido um cara muito importante na entrelinha, e de novo, a gente vê muita movimentação dele pelo lado direito, né, no seu mapa de ações, se movimenta bastante, está sempre dentro da área, algo que era pedido desde o tempo de Grêmio, então entrando bastante na área, tem sido um cara muito importante. Mas para falar como isso aconteceu, por que isso aconteceu, bora pro campinho para entender um pouco mais sobre o Corinthians do Wagner Mancini. O técnico Wagner Mancini fez uma mudança de esquema muito importante na equipe do Corinthians nas últimas rodadas e deve ser a tendência de manter esse modelo para o Campeonato Brasileiro. Um sistema com 3 zagueiros, tendo os jovens João Vitor e Raul como zagueiros pelos lados, o Gemerson sendo esse zagueiro central. Nas alas, Fagner e Lucas Piton ganharam de vez a vaga na posição e agora como alas, né? Diferente de serem laterais. Ramiro e Cantillo, ou até mesmo Gabriel, como essa dupla de volantes, e aí na frente algumas pequenas alterações. Pode ser um 3-4-1-2, com Luan centralizado e Otero um pouco mais pela esquerda e Cauê pela direita, mas mais centroavante, ou então um 3-4-2-1, com Luan e Otero, o Luan um pouco mais à direita, o Otero mais à esquerda e o Cauê mais centralizado. São pequenas alterações, mas que mantêm a ideia básica desse novo modelo da equipe do técnico Wagner Mancini. E então, a gente começa a falar sobre a equipe com a bola, que com a mudança para o esquema com 3 zagueiros, tem agora Fagner e Lucas Piton muito adiantados, eles já não partem da lateral para abrir campo e não tem mais nenhum dos volantes baixando entre os zagueiros. A saída é feita principalmente com o João Vitor pelo lado direito, com muitas conduções, ele tem sido uma revelação da equipe nesse início de temporada, ou o Raul, que é um zagueiro canhoto, e é um vídeo que a gente vai fazer em breve, qual é a importância de ter o zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, o quanto ele tem sido importante no futebol atual. Então, os dois jogadores fazem um pouco mais essa saída, o Gemerson fica um pouco mais nessa sobra. E aí, os volantes têm um posicionamento que eles não baixam para fazer uma saída de 3 com 1, né, um 3+1. Eles ficam realmente nessa segunda linha, mais próximos aos alas, para receber esse passe. O João Vitor tem tentado bastante, o Raul também, esse passe por trás da defesa. E aí sim, temos a construção com inversões do Cantillo para o Fagner, que vai virar praticamente um ponta, né? Ou enfim, do lado para cá, abrindo o campo, não com lançamento, mas um passe mais comprido para o lado esquerdo para o Lucas Piton, mas a construção ela mudou bastante, né? Mais um volante baixando entre os zagueiros, os alas já partem da ala, né? Não partem lá de trás, tem que percorrer um campo maior. Então isso já é uma alteração muito grande. E aí a gente vai para a fase ofensiva, que já estamos observando no campo. É muito interessante que com os 3 zagueiros, e eles já começam a tomar essa posição, a gente vê já, por exemplo, Lucas Piton e Fagner são praticamente pontas, né? Cantillo e Ramiro se desdobram entre quem vai baixar um pouquinho mais e quem vai subir para auxiliar ali o Luan nessa criação de jogo, que o Luan circula bastante. Vai mais para o lado direito, né, para tabelar com o Fagner, com o Ramiro por aqui, mas ele tem essa liberdade de ir para o lado esquerdo, onde o Otero acaba aparecendo um pouco mais, baixando um pouquinho, né? E a gente vê aquele esquema 3-4-2-1, o Otero baixando um pouco para dar esse passe em profundidade para o Lucas Piton fazer o cruzamento, né? O Cauê vai estar dentro da área, ele pode fazer o cruzamento, vem o cruzamento para trás, o Luan que tem entrado muito na área, tem sido uma peça preponderante. E aí é legal da gente falar que quando, por exemplo, a gente falou da inversão de jogo do Cantillo para o Fagner, quando o Fagner é o cara que está na linha de fundo, o Lucas Piton ele fecha um pouco mais, ele não fica necessariamente
totalmente aberto, né, dando essa amplitude. Ele fecha um pouco mais, né, nesse campo ofensivo para receber esse cruzamento. Se é do lado inverso, é a mesma coisa. O Lucas Piton faz esse cruzamento e o Fagner vai entrar mais na área, vai estar mais próximo. Foi assim recentemente com o cruzamento do Piton e gol do Fagner. Então, eles não necessariamente dão essa amplitude toda hora, né? Máxima. Eles dão amplitude, mas mais com um dos lados. E aí, por exemplo, o Fagner poderia entrar. Então, esse é um dos principais movimentos da equipe que tem chamado bastante atenção. No mais, Otero criando pelo lado esquerdo, finalizando muito a média distância. O Luan se movimentando e entrando bastante na área, é o que a gente viu muito no Grêmio. E o Cauê sendo essa peça de apoio. Ele pode receber um jogo mais longo, né, para segurar e fazer o pivô, mas ele tem se movimentado para gerar esse apoio mesmo, para se movimentar um pouco para o lado, puxa o zagueiro, cria um espaço para o Luan infiltrar com a bola. Ele tem sido um cara que tem se movimentado bastante, tem mais mobilidade hoje que o Jô, né, mas tem muitas características parecidas, é um cara de área, mas que tem esse movimento, e é muito interessante como o Corinthians tem feito a partir dessa mudança de sistema, né, algumas peças que cresceram, como o Luan na entrelinha e os laterais, que são praticamente pontas, como a gente tem visto na análise. Na fase defensiva, nós não vamos observar tanto os jogadores do Corinthians pressionando lá em cima, até porque Luan, Otero e Cauê não tem exatamente essa característica, então eles esperam um pouco mais os seus adversários, né, nessa saída de bola, mas induzem para o lado. O Cauê vai tentando pressionar um dos zagueiros, o Otero vai levando aqui para o lado, vai marcar o lateral, né, nesse sentido, mas eles esperam um pouco mais os seus adversários para fechar esse passe, né, de maneira geral. E aqui eu quero destacar mais são os alas, né, porque a gente fala muito sobre essa defesa quando joga com 3, que quando os alas baixam vai defender de fato com uma linha de 5. E o Corinthians faz isso em vários momentos, né, com o Fagner, o Lucas Piton, aí o Otero e o Luan tem que se desdobrar um pouco mais. Só que chama muito a atenção que os dois jogadores eles têm sido muito agressivos na marcação e nem sempre eles estão exatamente na linha dos zagueiros. Por exemplo, se o passe vem no lateral, às vezes eles estão lá pressionando esse lateral, eles estão batendo já como lateral, e aí de novo, como pontas que a gente falou agora há pouco, se a bola vem para o lado direito, o Lucas Piton já está pressionando. Isso para auxiliar, por exemplo, o Luan pelo lado direito, o Otero pelo lado esquerdo, então eles pressionam muito como alas. E aí tem uma situação que me chamou a atenção quando a gente fala do Corinthians. Em alguns momentos, quando o Fagner está marcando muito alto, a gente pode ver o João Vitor fazer essa cobertura, e aí já vem um efeito onde o Gemerson vira o zagueiro da direita e o Lucas Piton fecha a linha. E aí fecha uma linha de 4 com o Fagner bem adiantado, com o Luan às vezes um pouco mais centralizado, o Luan o Otero pelo lado esquerdo, mas isso me chamou a atenção. Talvez seja uma tendência para se fazer, para não obrigar tanto o Fagner a recuar. O João Vitor já atuou na posição, mas é algo que foi visto em alguns jogos, em alguns momentos das partidas. Mas de maneira geral, Lucas Piton e o Fagner, eles têm pressionado bastante alto, né? Bastante forte, em cima já dos laterais adversários, para dar essa liberdade para fechar um quadrado no meio, né, com Cantígio, Ramiro, Luan e Otero, o Cauê fechando esses zagueiros, né, e aí já lateral, o ala no lateral, que tem chamado muita atenção nessa equipe do Corinthians. Nas bolas paradas, a equipe do Corinthians nessas faltas laterais busca muito mais o fundo, né, a segunda trave, com o Cauê, com o Gemerson, o Raul, o João Vitor, eles se movimentam muito para vir para essa segunda trave. Um jogador às vezes cuida mais dessa primeira trave, mas é algo que chama muito atenção nessa equipe do Corinthians. O Luan busca sempre essa sobra, né? Nem sempre ele está brigando na área, ele está buscando a sobra, né? Sobrou a bola aqui pelo lado, ele já está pronto para finalizar. O Otero no rebote ofensivo, mas de fato a equipe do Corinthians se aproveita muito da força aérea dos seus zagueiros, de Emerson, João Vitor, do Raul, do Gil quando joga. O Cauê também aproveitando mais às vezes a segunda trave, mas de maneira geral nas bolas laterais, ou quanto mais atrás, aí por exemplo se é mais atrás, aí já não é nem o Fagner que cobra, é o Otero, já que faz essa cobrança, tem mais força, e aí ele cobra mais de longe para fazer esse cruzamento bastante aberto lá para a segunda trave. E aí a gente vai para os escanteios ofensivos. Me chamou muito a atenção nos escanteios ofensivos que uma das grandes armas da equipe é dar aquela casquinha de fato na primeira trave. Então pode ser que um dos zagueiros, quando o passe vier, ele já puxa a marcação, dá uma casquinha para o Cauê aproveitar, para o Gemerson aproveitar, para o Raul aproveitar, ou até mesmo para o Luan, mas tem me chamado como um ponto muito forte dessa equipe, né? A força aérea do Corinthians sempre foi já há bastante tempo a bola parada também, mas me chama muita atenção que há esse movimento. Um dos defensores puxa, e aí ele dá essa primeira casquinha para os jogadores aproveitarem na segunda trave e aí entrarem. Geralmente tem mais jogadores acumulados, né, por dentro, com 2, 3,
jogadores, um só às vezes na segunda trave, mas eles se aproveitam desse movimento, podem ir para a segunda trave, né? Eles buscam infiltrar bastante, mas sempre tem um pelo menos que busca chegar e dar essa casquinha nas costas da defesa adversária de maneira geral, né? Porque o zagueiro não vai ver que ele está chegando por trás, ele vai chegar, dar essa casquinha, um dos jogadores vai se aproveitar e me chamou bastante atenção. No escanteio defensivo, é legal falar que é uma marcação bastante mista, né, a equipe do Corinthians, porque geralmente são 2 a 3 jogadores que marcam o individual, marcam os principais cabeceadores adversários, atrapalhando eles, atrapalhando a chegada deles. E aí no mais podem ser 4 ou 5, tudo vai depender de quantos vão marcar individualmente, 4 ou 5 numa linha, né, bem próximo, um na primeira trave, 3 jogadores mais alinhados, né, rente à linha da pequena área, e aí mais um jogador na segunda trave. E os contra-ataques, né, pode ser com o Piton, com o Ramiro, o Otero protegendo aqui para um toque curto, mas me chama a atenção que é de fato uma marcação mista, né, com 2 a 3 jogadores marcando o individual, e aí esses jogadores, o resto marcando mais nessa zona da pequena área para não deixar o adversário se impor por ali, e ainda dos jogadores marcando individualmente para atrapalhar essa situação. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, dá o like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, porque aqui no Guia Tático do Futre com o Brasileirão, um time por dia, 20 dias de muitas análises, além dos outros conteúdos que produzimos aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo se você está chegando agora, muito obrigado e até a próxima.